Então, irmãos, nós estamos aqui nesse slide que eu coloquei mais a título de informação sobre a questão do fundamento da fé cristã. O Senhor gerou no nosso coração, no coração dos irmãos, né, na liderança, essa direção de nós continuarmos a ministrar, na verdade, compartilharmos novamente sobre esses assuntos dos fundamentos da fé cristã. Algo que foi compartilhado no ano de 2014. Mas nós percebemos no nosso espírito, irmãos, que nós necessitamos tanto de reprisar todas essas palavras, de o Senhor nos trazer algo novo, de o Senhor veio trazer um renovo a nós, sobre esses assuntos que são tão primordiais para nós. Amém, meus irmãos? E eu quero então mostrar só um resumo rápido do que o Mateus falou, só peguei alguns tópicos, mostrando a importância de nós, irmãos, nos atermos a esses fundamentos da fé cristã. Então, vou ler rapidamente aqui, tá, meus amados? Então, primeiro, os fundamentos da fé cristã. Eles são proteção para nós contra todo engano, que tem cada vez mais se intensificado no mundo. E o Mateus trouxe aquele vídeo do Papa, né, do ecumenismo, como aquilo tem atingido as pessoas, como aquilo tem arrastado cristãos, até evangélicos, para um conceito totalmente errado daquilo que é a proposta de Deus, né? Se nós não temos os fundamentos, nós vamos cair nesse engano, porque cada vez mais o inimigo vai sufocar o testemunho verdadeiro do Senhor nessa terra. Mas se nós temos esses fundamentos bem firmados, Ele não vai conseguir fazer isso em nossas vidas, nem no lugar onde nós nos reunimos. Segundo, os fundamentos são verdades que compõem o mistério de Deus e são o alicerce da nossa vida cristã, sobre os quais somos edificados para a glória de Deus. Sem esses fundamentos, essa edificação, irmãos, é muito complicado de acontecer. Muito complicado de acontecer. Sem eles, somos incapazes de responder a outros a razão da nossa fé em Cristo. Quantos irmãos são pegos por pessoas que encostam eles na parede e eles não conseguem responder determinadas situações, determinadas perguntas, porque falta a eles um conhecimento desses fundamentos. Estudar esses fundamentos resulta em nosso próprio proveito espiritual e nos habilita a ensinar a outros, sejam crentes ou não. Sejam crentes ou não. Ele sempre nos habilitará, irmãos. Sempre. Estudar os fundamentos sempre nos colocará numa posição de poder fornecer algo para alguém que é de grande valia. Os fundamentos, irmãos, não são um monte de curiosidades, informações dispensáveis, de cunho exclusivamente espiritual, como o Mateus denominou aqui de perfumaria teológica. Não são. Pelo contrário, irmãos, eles não constituem em doutrinas de procedência humana, mas são verdades espirituais, que somente podem ser entendidas e absorvidas no âmbito espiritual. Nós precisamos do Espírito, para que isso não fique apenas aqui, nessa região do intelecto. E por último, constitui uma necessidade vital para toda igreja. E eu quero adicionar mais uma questão, algo que eu já vi muito Romeu falar sobre isso, que os fundamentos, eles são como a coluna vertebral do propósito de Deus, do propósito eterno de Deus. É como se fosse o esqueleto. Sem esse esqueleto, esse corpo, ele não conseguirá funcionar. Os fundamentos são a coluna vertebral do supremo propósito de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos ver agora quais são os fundamentos que nós vamos estudar pela graça do Senhor. Em 2014, nós estudamos esses fundamentos aí, irmãos. Trindade, encarnação, expiação, justificação pela fé, ressurreição, Espírito Santo, corpo de Cristo, supremo propósito de Deus e segunda vinda de Cristo. Irmãos, isso é uma questão, esses fundamentos, essa lista de fundamentos, alguns colocam só 7 fundamentos, igual o Bruno, quando foi ministrar com os fundamentos, colocou 7, daquelas 7 colunas que foram lavradas. O Romeu coloca 9. Outros irmãos colocam 12. Isso é uma coisa que, é uma questão de que nós podemos entender o seguinte, que esses são assuntos,
A forma que nós vamos apresentar, nós vamos desmembrar para ficar mais fácil, né? Então, agora em 2016, o Senhor está nos dando uma nova direção. Por exemplo, nós acrescentamos alguns e mudamos a ordem de outro. Por exemplo, nós não vamos falar sobre a Trindade, vamos falar sobre o ser de Deus, porque dentro do ser de Deus está a Trindade. Nós vamos falar agora, em vez de a gente deixar o supremo propósito para quase o final, nós vamos trazer ele para junto do ser de Deus. Porque eu preciso, depois de falar sobre Deus, sobre qual que é o propósito desse Deus. Para depois entrar na questão que esse propósito foi se encaminhando, mas o homem caiu. Aí Deus então providenciou toda aquela questão da queda do homem. Eu não vou falar sobre a lei, é claro, vou ter que falar sobre isso, até chegar na encarnação. E aí continua o restante igual, só que eu vou acrescentar também que no final a era vindoura. Eu tive muita resistência a falar sobre esse assunto, porque esse é um assunto para mim mais complicado. Os irmãos sabem por quê, né? Mas eu creio que o Senhor vai dar graça para nós para falar sobre isso. E não trazer confusão, e trazer, sim, refrigério, alegria. Amém? Amém. Então, é isso. Então, diante disso, irmãos, nós vamos estudar hoje o ser de Deus. Nós vamos começar sobre o ser de Deus. O primeiro item desse conjunto de assuntos fundamentais. Esse, com certeza, irmãos, é um dos assuntos mais misteriosos da Bíblia, tendo em vista a sua riqueza e a sua complexidade. Durante o estudo desse fundamento, nós vamos então abordar os atributos de Deus, ou seja, aquilo que ele é, aquilo que fala do seu caráter, da pessoa de Cristo, da pessoa do ser de Deus, perdão. E depois nós vamos entrar na Trindade. Esse grande mistério de um Deus que é uno, uma única essência divina, mas que subsiste em três pessoas distintas, o Filho e o Espírito Santo. Nós começaremos pela Trindade, pelos atributos. Onde nós vamos estudar os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Depois nós vamos entrar então na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas antes de nós entrarmos, irmãos, nos atributos do ser de Deus, nós precisamos meditar nessa pergunta. O que nós sabemos sobre o ser de Deus? O que nós sabemos, irmãos, sobre quem é Deus? E eu pergunto para vocês que estão aqui, o que você pode dizer de Deus? Eu posso dizer que Deus é eterno. Eu posso dizer que Deus é soberano. Deus é bom. Deus é bom. Deus é amor. Deus é santo. Deus é onipresente. Deus é onisciente, Deus é onipotente. Deus é misericordioso. Deus é longânimo. Tem tanto para nós falarmos sobre Deus. Mas você pode falar de Deus porque um dia você leu sobre isso na palavra de Deus. Então você tem uma noção daquilo que seja Deus. Não é verdade? Você tem uma noção daquilo que Deus representa. Mas vocês perceberão, irmãos, que na medida que nós caminharmos no exame das Sagradas Escrituras, nós perceberemos que a nossa visão desse Deus ainda é muito deficiente. Vocês perceberão que a visão que nós temos de Deus ainda é muito pequena. E isso o Espírito Santo trará para nós, deixará claro para nós, o tanto que nós precisamos aprofundar na visão de quem é esse Deus. É claro que nós temos plena convicção de que nós não servimos um falso Deus. Todos nós aqui temos convicção disso. Que nós não servimos um Deus que foi criado
pela mentalidade, pela mente humana. Nós temos convicção disso, todos nós. Mas diante da riqueza desse assunto, irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos chegar numa conclusão de que muitos cristãos têm uma visão ainda, irmãos, muito nebulosa do ser de Deus. Muito nebulosa do ser de Deus. Então eu quero ler algumas frases de alguns irmãos sobre isso. E a primeira eu vou começar com João Calvino. E porque eu já coloquei ela de cara, João Calvino, porque, irmãos, nesse estudo dos fundamentos, muito importante eu dizer para vocês que a visão que nós vamos apresentar é uma visão calvinista. É uma visão calvinista. Eu não quero que estudar o calvinismo com vocês. Nós poderíamos até um dia estudar o calvinismo, os pontos do calvinismo. Mas de antemão eu já aviso, irmãos. A visão que nós vamos apresentar é uma visão calvinista. Vocês perceberão isso com o tempo, tá? Então vamos primeiro essa frase de João Calvino. Olha o que ele fala. Se nós não utilizássemos das Escrituras para compreender então o ser de Deus, não com a intenção de dissecá-lo, pois a real compreensão da sua pessoa está acima de qualquer ser criado, mas sim compreender as proposições claramente reveladas nas Escrituras a respeito dessa pessoa de Deus, nós apenas teremos uma ideia vaga. E o nome de Deus será apenas um nome como que flutuando em nossas mentes. Irmãos, com certeza, existem vários cristãos que estão nessa situação. Estão nessa situação. Quando eles param para adorar esse Deus, para contemplar esse Deus, para meditar sobre esse Deus, eles possuem essa situação. O nome como vagando nas suas mentes. Falta a eles um conhecimento de quem é esse Deus. Como ele é revelado nas Sagradas Escrituras. O que nós podemos dizer sobre quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo? Quais são as implicações desse Deus que é um, mas que ao mesmo tempo subsiste em três pessoas distintas? Então a nossa esperança, irmãos, é que no estudo no estudo desses fundamentos, o Senhor então vem, irmãos, nos levar além dessa visão vaga, além dessa visão deficiente, que o Senhor vem acrescentar a nós, irmãos, uma visão muito mais real de quem Ele é. Amém, meus irmãos? Então vamos ver mais algumas frases de irmãos muito preciosos, que eu considero muito. O irmão Paul Washer. Vocês conhecem o irmão Paul Washer? Você conhece não, irmão? Precisam conhecer, irmãos. Esse irmão é um pastor contemporâneo nosso, americano, um abençoado, um profeta de Deus. Ele diz assim, existe algo que tem causado um grande dano ao povo de Deus, que é uma palavra que, por um lado, centraliza principalmente a pessoa do homem. Quem ele é, o seu comportamento e relacionamentos. E, por outro lado, despreza as perfeições da natureza de Deus, que são os seus atributos, características do seu eterno ser. Olha só como ele fala. É muito sério isso que ele fala. Existe no nosso meio uma palavra que esquece de dizer quem é esse Deus, os seus atributos, de adentrar o que esses atributos significam, irmãos. Cada um deles, nós precisamos entender. Nós precisamos penetrar a realidade, o significado dos atributos de Deus. A Bíblia tem tanto para nos dizer sobre isso, irmãos. Nós ficamos impressionados sobre cada um desses atributos. Pode passar para o próximo, irmão. Esse irmão aí, eu tive que dividir a palavra dele aí, o comentário dele, em 3 slides. Vamos começar. Mesmo a religião cristã pode ser idólatra. Quando nós despimos Deus de seus verdadeiros atributos e colocamos no centro de nossa adoração algo que não seja o próprio Deus. Se formos olhar para a essência da teologia reformada, eu tenho que dizer a vocês que o foco mais rigoroso da teologia reformada é na própria teologia, ou seja, no conhecimento do Deus verdadeiro.
Nós vivemos numa época em que as pessoas dizem que a teologia não é importante. O que interessa é se sentir bem, é ser ministrado em nossas necessidades psicológicas, ter um lugar onde possamos sentir o calor e a comunhão, e ter um senso de pertencer a algum lugar e relevância. Muitos creem que a teologia é algo que divide, que é algo que atiça controvérsias e debates. Dizem, nós não precisamos de doutrina, nós precisamos de vida. Todavia, irmãos, no coração da teologia reformada está a afirmação de que teologia é vida. Pois teologia é o conhecimento de Deus. E não há conhecimento mais importante para as nossas vidas do que o conhecimento de Deus. Como tem se alastrado essa visão de que nós não precisamos de teologia. Teologia, hoje em dia, no meio evangélico, é um nome feio. É um nome que as pessoas têm medo dele. Tem medo. Mas a própria palavra teologia, se você for analisar ela significa justamente conhecimento de Deus. Então, observe, irmãos, quão importante é esse assunto do ser de Deus. Então, se nós falamos que os fundamentos, eles representam a coluna vertebral do propósito de Deus, o ser de Deus está bem na ponta. Na ponta dessa coluna vertebral. E se nós não temos isso, então nós perdemos tudo. Todo o resto perde o equilíbrio, perde o sentido. Como é que nós vamos estudar a encarnação do Verbo se nós não sabemos quem é esse Deus? Como nós vamos estudar o propósito eterno de Deus se nós não entendemos bem quem esse Deus é? Nós precisamos então adentrar esse estudo. Como nós vamos adorar, irmãos, um Deus que nós não conhecemos? Como nós vamos, irmãos, pôr a nossa confiança, a nossa esperança nesse Deus, se a ideia que nós temos dele ainda é muito vaga? Você já parou para imaginar que você só pode adorar aquilo que você conhece? Então, o nosso nível de adoração, ela está muito relacionado àquilo que nós conhecemos do Senhor. A mesma forma a questão de nós amarmos. O Senhor fala assim, que aquele que muito foi perdoado, o que ele diz? Muito ama. Porque quando você conhece o perdão do Senhor, aquilo que ele fez por você, mais você é conquistado. Então, aquilo que pode nos conquistar é uma revelação de quem Deus é e daquilo que Deus fez por nós. Isso pode nos conquistar, irmãos. É isso que conquistou Paulo de uma maneira tremenda, de forma que ele caminhou na direção de ser um escravo do Senhor. E ele tinha satisfação em encher a boca dele e dizer, eu, o prisioneiro de Cristo. Aquele homem era um prisioneiro, porque ele teve uma revelação de quem é ele e da obra dele. Então, irmãos, perceba como é importante nós estudarmos o ser de Deus. Mas, irmãos, eu quero dizer a primeira verdade sobre o conhecimento de Deus. A primeira é, todo conhecimento de Deus somente é possível por meio de uma revelação do próprio Deus. Vou repetir, irmãos. Todo conhecimento de Deus somente é possível por meio de uma revelação do próprio Deus que é dada a nós. Por mais que a mente do homem se esforce em conhecer esse Deus, por mais que o homem tenha uma mente brilhante, como foi Einstein, como foi esse físico agora, aquele deficiente, como ele chama, o Stephen Hawking, né? Eles não podem tocar o Senhor. Eles não podem conhecer a Deus. Eles podem até montar todo esse equipamento que eles fizeram no CERN lá, talvez o equipamento maior de toda a história da humanidade. São muitos quilômetros, né, aquele colisor de partículas, para encontrar a partícula de Deus. Mas eles nunca vão poder conhecer a Deus através disso. Porque Deus está infinitamente acima, irmãos, do intelecto do homem. Ele está infinitamente acima de nós. O intelecto do homem não pode tocar isso.
Conhecer a Deus é algo que depende da sua revelação. Sempre, irmãos. Sempre. Conhecer a Deus é algo que depende da sua revelação. Deus é que se revela. Nunca é o homem que descobre a Deus. Lembre disso. Sempre é Deus que se revela. Sempre é Deus que vai até o homem. O homem nunca descobre Deus sozinho. Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, ele diz assim, que Deus habita em luz inacessível. Deus habita em luz inacessível, irmãos. Quer dizer que nenhum homem pôde penetrar essa luz. Vamos ler lá esse texto. 1 Timóteo 1,16. Esse é um texto muito impressionante. Eu quero começar no 15. Desculpa, 6,16. 1 Timóteo 6,16. Então ele fala, Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Esse Deus, então, irmãos, é um Deus que ele é santo, santo, santo. O homem não pode ter acesso a ele na sua plenitude. Então, esse Deus, irmãos, ele poderia simplesmente ter resolvido ficar escondido eternamente e ter deixado o homem morrer nos seus pecados. Ele poderia ter decidido isso. Mas esse não é o propósito de Deus. Apesar dele habitar em luz inacessível, nós sabemos, irmãos, mesmo não entrando agora ainda nos atributos, que esse é um Deus que tem prazer em se revelar. Graças a Deus, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus que quer se revelar. Quer se revelar. Amém, irmãos? Ele é um Deus que se revela. É um Deus que deseja viver eternamente, é um Deus que não deseja viver eternamente se ocultando. Mas ele deseja revelar quem ele é e qual é a sua vontade. Quais são os seus propósitos eternos, nos quais o homem foi inserido. Agora, irmãos, há outro ponto que nós precisamos entender aqui. Toda revelação de Deus aos homens está sempre, irmãos, em conformidade com o seu supremo propósito. Sempre. Eu vou repetir isso, irmãos, porque isso tem que ficar muito bem claro na nossa mente. Toda revelação de Deus ao homem está sempre em conformidade com o seu supremo propósito. Isso quer dizer que nós não temos a mínima condição de julgar o modo como Deus se revela. Ah, mas Deus, ele foi injusto nesse ponto de se revelar para esse e não para aquele. Cuidado, irmãos. Porque a revelação de Deus, ela segue o seu propósito. É assim que é. Então você vai, quando você está a Bíblia, você vai entender isso bem. É a revelação que é progressiva. Uma revelação que foi dada num ponto a uns, outros a não. Então, esse ponto é muito importante. Quando nós, irmãos, estudamos a revelação de Deus, nós entendemos que Deus, ele não se revela da mesma forma a todos os homens. Porque isso diz respeito ao seu supremo propósito. Então, irmãos, Deus não se revela da mesma forma a todos os homens. Diante dessa verdade, os teólogos, então, distinguiram a revelação de Deus em duas. A revelação geral e a revelação especial, que também pode ser dividida em objetiva e subjetiva.
Apesar de parecer termos muito técnicos, irmãos, nós precisamos entender isso. Porque aqui, irmãos, há algo poderoso demais para nós. Nós não podemos passar batida aqui, ó. Tem algo que Deus quer falar aqui hoje, ó. Nosso coração está aqui, ó. Nesses dois tipos de revelação. Vamos para a revelação geral. A revelação geral, irmãos, é aquela que é concedida a todo homem que já passou por esta terra. Todo homem. Todo homem, irmãos, independente de ser cristão ou não, já recebeu essa revelação de quem é Deus. E ela acontece de duas formas. De duas formas. A primeira, por meio da criação. Ou seja, ao olharmos a grandeza, a beleza desse mundo em relação à sua natureza, como essa natureza, como esse mundo criado, ele segue uma lei que o sustenta, que o provê. Quando nós olhamos o milagre da vida acontecendo diante dos nossos olhos, hoje a Flávia me chamou para mostrar um vasinho dela lá, onde ela plantou umas sementes, e está brotando um brotinho de alface, a coisa mais linda. Então ela plantou aquela semente, ela pôs água, e agora começa aquela sementinha, aquele brotinho verde, no meio daquela terra marrom surgir. Quando nós olhamos para isso, irmãos, quando nós olhamos aqui, todo esse ecossistema, irmãos, como eu gosto de acompanhar alguns documentários de animal no National Geographic, né? E ver como a natureza que o Senhor criou é algo perfeito. Como é lindo você ver os astros, você vê tantos planetas, tudo segue uma ordem, tudo Deus está sustentando com o seu poder. Então, quando o homem olha para isso, irmãos, é impossível dele não perceber que Deus existe. Então vamos abrir aqui nesses textos que vão falar justamente disso. Vamos lá em Romanos capítulo 1, versículo 20. Sério? Então eu errei. Não tem nada não. Romanos 1, 20. Flávio. Verdade. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, irmãos, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Agora vamos lá para Salmo 19, 1, 4. Então percebe Paulo falando. Você viu o que Paulo falou? Claramente são reconhecidos os atributos de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade são claramente reconhecidos por meio das coisas que foram criadas desde o princípio do mundo. Então, Salmo 19, irmãos, vai dizer o seguinte: versículo 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Que conhecimento é esse, irmãos? Conhecimento que Deus existe. Não há linguagem, não tem ninguém falando nada, não há palavra. E desde não se ouve som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Voz de quem, irmãos? A voz de Deus. E as suas palavras até aos confins do mundo. Eu quero voltar em Romanos capítulo 1 para ler o versículo 21. A gente precisa ler esse versículo. Perdão, que a gente não leu antes. Romanos 1, 21, a sequência desse 20, ele vai dizer o seguinte. Ele fala assim,
Não, perdão, irmãos. É no 20 mesmo. No final do 20 eu esqueci de falar o seguinte, ó. Que todas as coisas, que os atributos do Senhor são percebidos por meio das coisas que foram criadas, né? Aí ele diz assim, ó, tais homens são por isso indesculpáveis. Indesculpáveis, no 21. Fala assim, no 20, por favor, perdão. Que tais homens não têm desculpa. Isso quer dizer que para um ateu ser ateu, ele tem que fazer muita força. Ele tem que fazer força demais para ser ateu. Porque o ateísmo não é a conclusão que ele chegou que Deus não existe, mas é a própria fuga de Deus. Hã? É a própria negação de uma pessoa de um coração rebelde que não quer se submeter ao Criador. Porque quando o homem percebe que Deus cria todas as coisas, que ele criou todas as coisas, que ele existe, quando ele percebe que ele é obra das mãos de Deus, qual que é a lógica que ele tem que se comportar? Ele se submete aos desígnios desse Criador. É simples assim, irmãos. Se nós entendemos que Deus que nos criou, criou todas as coisas, eu fui criado por Ele, eu não tenho como fugir. Eu me curvo diante desse Deus, porque eu sei que esse Deus se criou por causa que Ele tem um propósito. Mas não é assim na história da humanidade. O homem não fez isso. Eu quero partir então agora para o próximo ponto, que é a revelação geral, que é por meio da consciência. Esquece esses versículos aqui, que não são esses, tá? Eu vou pular esses Atos 14, Mateus 5, porque senão nós vamos ter tempo. Depois vocês leem isso. Mas, pela consciência, Deus também revela que Ele existe. Por quê, irmãos? Deus colocou em cada ser humano um dispositivo chamado consciência, a qual é a própria voz de Deus, deixando claro para o homem que os seus atos são passíveis de condenação. Passíveis de condenação. Isso é a consciência. Logo, existe em toda a mente humana, irmãos, uma espécie de instinto natural, alguma percepção de Deus. Ele mesmo, para evitar que qualquer homem fingisse ignorância, Ele colocou isso no homem. O homem, apesar de ter caído, apesar de ter seu espírito amortecido, ele ainda possui uma intuição primitiva da divindade. Deus colocou isso no coração do homem. A prova disso, irmãos, é que não existe na história da humanidade e nem em qualquer lugar, qualquer povo que não fosse imbuído de uma convicção da existência de Deus. Né? Da existência de um ser superior, ou de uma energia, de algo que criou, algo que governa, algo que sustenta, algo que influencia a vida dele. Algo que é superior a ele. Não existe nunca uma aldeia, ou um povo, civilizado ou não, que tem essa noção. Essa é a prova, então, que Deus colocou no homem essa ideia primitiva, que ele existe. Amém, irmãos? Todavia, irmãos, essa pequena semente da existência, do conhecimento de Deus, que foi concedida a todos os homens pela revelação geral, ela foi corrompida pelo pecado. De forma que ela deu origem a todo esse tipo de superstição, de paganismo que nós vemos no mundo hoje. Então, quero ler aqui agora o que Calvino vai dizer sobre isso. Olha só o que Calvino vai falar. Quando homens caídos e miseráveis tentam buscar a Deus, em vez de elevar-se acima de si mesmo, ou seja, as suas mentes, a sua concepção, eles medem a Deus por meio de sua própria estupidez carnal. E satisfazem a sua curiosidade através da especulação vã. Qual a explicação disso, irmãos? A explicação é: o pecado restringiu a luz que é provinda dessa revelação natural ou geral de Deus. Toda essa semente que Deus colocou no homem sobre a sua existência, para perceber ele, o pecado então restringiu essa luz. Ele deturpou isso. Isso quer dizer, irmãos,
que essa intuição primitiva da existência de Deus, ela, irmãos, ela é incapaz, ela não é suficiente para conduzir o homem para a salvação. Ela é insuficiente, irmão. Todo homem tem uma noção que existe da existência de Deus, mas essa noção é insuficiente para conduzir ele à salvação. Isso é algo impressionante. Por que Deus fez isso, irmãos? Por que Deus colocou isso no homem? E ele agora é indesculpável. O pecado veio e deturpou essa visão. Ele não consegue chegar até Deus porque essa visão ainda ela é insuficiente. Mas Deus colocou no homem, para que ele não ignorasse a existência de Deus. Mas está lá, em todo homem. Assim, quando o homem nasce, ele já nasce com isso. Ele já nasce com uma curiosidade pelo sobrenatural. Todo homem é assim. Ele tem uma curiosidade, pode pegar aquele jovem mais alienado, mais bobo, que não quer saber nada de Deus, nem nada. Se você falar para ele, vamos lá que eu vou te mostrar lá em casa um brinquedo que eu tenho, que aparece um espírito lá. Ele vai querer ver. Ele vai querer brincar disso. Mas essa noção, como eu falei para você, essa revelação geral, ela não é suficiente para o homem chegar à salvação. Não é. Olha só o que Calvino vai dizer. Uma coisa é perceber que Deus, nosso Criador, nos sustenta pelo seu poder. Isso é uma coisa. Nos governa pela sua providência. Nos supre pela sua bondade. Nos visita com toda sorte de bênçãos. Mas, outra coisa, irmãos, é abraçar a graça da reconciliação oferecida a nós em Cristo. Isso é outra coisa. Só que para que nós venhamos abraçar essa reconciliação que nós recebemos de Cristo para com Deus, nós precisamos de um nível muito mais profundo da revelação de Deus. E aí nós entramos na revelação especial. Revelação especial. Vamos lá, meu irmão? A revelação especial, irmãos, é justamente isso aqui, ó. Somente foi concedida por Deus por meio das declarações feitas em sua palavra, sendo dada aos homens de maneira progressiva ao longo da história. Então, irmãos, nós precisamos entender que essa revelação especial não foi dada a todos os homens. Não foi dada. Apenas a revelação geral foi dada a todos os homens. Mas a revelação especial foi dada apenas para alguns. Então, quando você pega Abraão lá na terra dos caldeus, Abraão era alguém que tinha recebido uma revelação geral, junto com todos aqueles seus conterrâneos daquela terra. A palavra de Deus fala que aquela terra é uma terra extremamente pagã. Eles tinham Deus para todo gosto, para todo tipo de coisa, para todos os dias. Lá. Mas Deus chega para aquele homem e fala assim, eu quero que você saia daí, porque eu vou te dar uma revelação que ninguém recebeu. Eu vou te dar uma revelação nova. Eu vou te dar essa revelação. Então agora Abraão vai sair daquela terra de revelação apenas geral. E Deus vai caminhar ele para um lugar, para um terreno onde ele vai começar uma revelação progressiva de quem ele é. Então começam os altares de Abraão a esse Deus. No capítulo 17, versículo 1, Deus vai chegar para ele, Abraão tem 99 anos. Abraão já concebeu Ismael. Passaram-se 13 anos. Não tinha altar nenhum na vida de Abraão. Então ele chega para ele e fala assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então você vai ver essa revelação especial se progredindo na Bíblia. Então você vai ver Moisés diante daquela sarça ardente e Deus se revelando a ele ali. Falando para ele, eu sou o que sou. Então Deus começa a trazer os seus nomes por qual ele é chamado e significa algo. Então você vai ver Deus se revelando lá no Monte Sinai, no Monte Fumegante, por meio da sua própria lei, do seu caráter.
Então você vai ver Deus se revelando ao povo de Israel no deserto como Deus provedor. Essa revelação então vai se progredindo, irmãos. Essa é a revelação especial. Ela somente pode ser dada pela palavra de Deus. Eu escrevi algo que eu preciso ler com vocês. Somente na palavra de Deus é que a sua autorrevelação aos homens, de maneira especial, pode acontecer. Esta é aquele conhecimento que Deus pode produzir em nós, salvação. Isto é, pode nos dar solução para o pecado e todas as suas consequências devastadoras, reconduzindo-nos ao propósito original de Deus para as nossas vidas. Por isso Tiago diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, irmãos, como é séria essa revelação? Só que, dependendo do nível que ela alcança o nosso ser, nós podemos dizer que essa revelação é objetiva ou subjetiva. Vamos entrar então nesses textos para a gente poder já caminhar para o fim. A revelação especial objetiva é a própria Bíblia. É a palavra escrita, é o Logos. Essa é a revelação objetiva. Nós sabemos, irmãos, que muitas pessoas tiveram acesso à Bíblia, escutaram pregações, leram livros, mas não foram transformados por essa palavra. Não foram. Não receberam transformação em suas vidas, não receberam regeneração. Porque essa revelação era especial, mas ela é objetiva. Ela fica no intelecto. Ela não desce para o coração. Porque é necessário que Deus também opere o Espírito Santo no coração do homem. É necessário que Deus opere que essa palavra, para que ela se transforme em rema, irmãos. Nós não podemos ficar apenas na revelação especial objetiva. Nós temos que pedir ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação. Então, a revelação especial subjetiva, que é o rema, é uma revelação dada por Deus para aqueles que tiveram contato, primeiramente, com a revelação especial objetiva. Seja lendo ou ouvindo a palavra de Deus, de forma que as verdades decorrentes dessa revelação realizam uma real transformação no interior dessa pessoa. Então aqui nós tiramos uma seguinte verdade. Não queira você pensar que você vai conseguir uma revelação de Deus e quem Ele é, se você não tem primeiramente uma revelação objetiva de quem Ele é. Se você não vai para a palavra. Você precisa saber, você precisa ler essa palavra, você precisa ter contato com ela. Aí sim, o Espírito Santo tem munição para fazer algo na sua vida. Agora ele tem instrumento. Agora ele tem ferramenta. Para trazer uma revelação que transforma o nosso ser, irmãos. Uma revelação que nos liberta, irmãos. Uma revelação que nos fortalece. Uma revelação que nos dá estímulo para seguir no combate dessa fé. Para prosseguir nessa carreira. Porque o conhecimento de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos. É tudo. Então, se nós não temos, irmãos, essa revelação, nós não temos nada. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Que essa revelação especial, irmãos, foi dada para alguns. É por isso que o Senhor fala assim, que ele se alegrava tanto, porque ele percebia que o Pai não tinha revelado aqueles mistérios, aqueles sábios e entendidos, mas aos pequeninos, aqueles que não eram nada, porque o Pai revela quem Ele quer. Ele revela. Vamos lá no capítulo 17 de João, irmãos. Naquilo que os irmãos dizem aí que é o santo dos santos da Bíblia. A oração sacerdotal do nosso Senhor. Quero ler apenas o versículo 3, para nós não perdermos muito tempo. Apenas o versículo 3, e diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem
enviaste. Irmãos, a nossa vida eterna sempre será conhecer a Deus. Sempre. O Senhor já te deu uma revelação de quem Ele é. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que você já conhece tudo sobre Jesus? Você acha que você já conhece tudo sobre o Espírito Santo e sobre o Pai? Você acha? Você acha que você já chegou num nível muito bom para você parar? Você acha, irmão? Que você já está num nível que você não precisa se preocupar mais com isso. Será? E a segunda pergunta é o seguinte: você acha que Deus quer te revelar mais sobre quem Ele é? Ah, irmãos, é o que Deus mais quer. É o que Deus mais quer. Porque, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se Deus te tirou de uma posição de revelação geral e te levou para uma posição de privilégio sem igual, de revelação especial, é porque Ele quer seguir. Ele não quer parar. Deus não quer parar na sua revelação. A revelação sua é progressiva. Então ele foi se revelando aos profetas, até que um dia Ele trouxe o seu Filho. E Paulo vai dizer que aquilo é o mistério de Deus. Vamos lá para Gálatas, irmãos, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detenção, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, versículo 17, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha só o que aconteceu com Paulo. Paulo era um especialista na palavra de Deus, que na época existia, que é o Velho Testamento. Sabia tudo, irmãos. Aquele homem conhecedor da palavra, conhecedor dos profetas, dos salmos, conhecedor de todos aqueles livros históricos, conhecedor do Pentateuco. Mas ele só tinha uma visão muito ainda fraca. A visão dele já era especial, porque ele estava em contato com a palavra. Ele já tinha uma visão especial. Mas então aprove a Deus revelar a ele o seu Filho. Quando nós chegarmos no fundamento do supremo propósito de Deus, nós vamos estudar bem sobre essa questão da revelação. Mas olha só o que aconteceu com Paulo. Quando ele recebeu aquela revelação ali, caminho de Damasco, então Deus trouxe para ele toda aquela palavra que ele tinha estudado, tudo aquele logos, tudo aquilo, irmãos, toda aquela riqueza, que ainda não tinha entendimento. Então Deus trouxe a revelação para ele. Em vez de ele procurar os apóstolos, ele foi para o deserto da Arábia, ele passou 3 anos no deserto, sem falar com ninguém. Só o Espírito Santo mostrando as tipologias do Senhor no Velho Testamento. Mostrando o que significava aquele sacrifício levítico. Mostrando o que significava o Senhor lá no Êxodo. Mostrando o que significava Isaac, o filho da promessa. Mostrando as profecias para ele. Ele ficou impressionado. Então, quando você chega em Filipenses e fala assim, que ele deixou tudo de lado para ganhar a Cristo. Ele deixou tudo. Ele largou tudo. Porque ele queria conseguir um conhecimento maior desse Deus. Sabe o que Deus está fazendo aqui hoje, nesse lugar? Ele está dizendo assim para nós: eu te escolhi antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, para que você viesse me conhecer. Eu te conheci. Eu te escolhi para se revelar a você. Você não é um dos bilhões de habitantes da Terra que ficarão à margem desse conhecimento. Você não é. Deus te trouxe para conhecê-lo. Irmãos, agora vamos falar sobre a nossa vida. O que nós temos feito para conhecer esse Deus?
Como tem sido o nosso dia a dia? Como nós temos sido, irmãos, invadidos por tantas coisas no nosso dia a dia, por tantos afazeres, por tantas futilidades, e deixamos esse conhecimento de lado. Deixamos esse conhecimento de lado. Sendo que o Senhor nos deu tudo, irmãos. É por isso, irmãos, que o conhecimento de Deus é um conhecimento vivo. Conhecer a Deus não é um conhecimento que fica limitado ao intelecto, mas ele desce ao nosso coração e nos conforma a Ele mesmo, a quem Ele é. Por isso, quando nós contemplamos Ele, nós fomos transformados de glória em glória pelo Senhor, pelo Espírito. Porque contemplar não é apenas ter uma visão admiradora, contemplar é conhecer. Contemplar e conhecer experimentalmente. Que o Senhor venha ganhar nossos corações. Que o Senhor venha dizer para nós assim: meu filho, minha filha, eu estou te esperando para você tomar uma posição de querer me conhecer mais, porque eu quero te revelar tanto. Porque a eternidade será pequena, irmãos, para nós, para conhecer quem Ele é. Porque as suas riquezas são insondáveis. Não quer dizer que nós não podemos sondar. Quer dizer que elas são inesgotáveis. Inesgotáveis, irmãos. Se você pegar aqueles 24 anciãos que estão ali diante do seu trono, eles não chegaram a nenhuma unha de conhecer quem é aquele que se assenta no trono. Aqueles são os seres mais antigos da eternidade. Os criados. Mas eles não conhecem o Senhor totalmente. Eles estão no caminho de conhecer. Esse caminho que o Senhor colocou eu e você. Por que Deus fez isso, irmãos? Por que Deus tirou aquele homem lá de Ur do Caldeus? O que Ele viu em Abraão? O que Ele viu em você? O que Ele viu em mim? O que Ele viu? Não sei. Mas Ele nos chamou. Pela sua graça nós estamos aqui. Por sua graça, Ele nos deixou essa palavra. Porque Ele nos ama, irmãos. Que nós venhamos nos aprofundar nesse ser de Deus, irmãos. Porque, como eu disse, nós perdemos isso, irmãos, perdemos tudo. Nós poderemos ter um lugar muito bem organizado. Nós poderemos ter um lugar cheio. Nós podemos sair daqui para um lugar onde nós vamos lotar uma igreja de 1000. Mas nós perdemos tudo. Nós teremos um ministério, mas nós não teremos Deus. Como vários ministérios, infelizmente, estão assim. Então que o Senhor venha nos atrair. Que o Senhor venha nos exortar. Que o Senhor venha nos corrigir, irmãos. Que o Senhor venha nos disciplinar. Amém, meus irmãos? Vamos ter um momento de oração, então. Senhor, obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que nos escolheu, que nos amou. O Senhor é o Deus que se revela. O Senhor é um Deus que não permitiu que nós ficarmos à margem do conhecimento do Senhor. A palavra fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eles não puderam entrar mais. O mais que eles poderiam ter é uma revelação geral de Ti. Mas aprove o Senhor enviar o Seu Filho para nos reconciliar por meio daquele sangue derramado na cruz, para que nós pudéssemos olhar para Ti e Te chamar de Pai, para que nós pudéssemos entender que nós temos um Pai eterno, um Pai que cuida de nós, que nos ama, que nos chama para a comunhão, que nos chama para conhecer quem Ele é. Senhor, aviva esse povo nesse lugar, Senhor. Traz esse povo uma paixão por Ti, um desejo de Te conhecer, Senhor. Não nos deixe, Senhor, com um coração tão longe do Senhor. Um viver que fala tanto pela nossa boca que Te amamos. Nós queremos Te conhecer. Espírito Santo de Deus, ajuda. Rei dos Reis.
eu te adorarei na beleza da tua santidade, pois tu és o único, belo e eterno Salvador. Renderei a ti louvor, 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 louvor. Toma minha vida, faz de mim um vaso em tuas mãos. Toma os meus caminhos, me faz andar em tua direção. Toma minha vida, faz de mim um vaso em tuas mãos. Toma os meus caminhos, me faz andar em tua direção. Jesus, me faz andar em tua direção. Jesus, Jesus, ora vem, renova-me com teu amor, transforma o meu coração, Senhor. Eu viverei para o teu louvor, creio em Jesus, meu Salvador. Renova-me com teu amor, transforma o meu coração, Senhor. Eu viverei para o teu louvor, creio em Jesus, meu Salvador. Toma minha vida, faz de mim vaso em tuas mãos. Toma os meus caminhos, me faz